Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, O Agente Secreto, do Joseph Conrad. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar uma versão em português. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro, um pouco sobre o tema abordado aqui neste livro e no final a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre o livro em si, sobre a escrita, o texto do Joseph Conrad, que na minha opinião é o que faz toda a diferença neste livro aqui. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que você seja inscrito no canal. Se você não for inscrito, agora é a hora de se inscrever e dar um voto de confiança e já dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Este aqui não é o primeiro livro que eu leio do Conrad, né? Este aqui já é o terceiro. Eu comecei com Coração das Trevas, o segundo foi Vitória e agora é este aqui. Eu gostei dos 3 livros. Obviamente, o melhor deles ainda é O Coração das Trevas. Também é o mais famoso dele, né? O segundo, Vitória, é mais ou menos. Tem uma história assim interessante, algumas aventuras, mas não é nada demais. É um livro simples, até bobinho em alguns momentos. Mas este aqui é um livro excelente. Aqui vale a pena ser lido. E vale a pena ser lido porque ele é baseado num fato histórico. Ele utiliza muitos fatos históricos aqui neste livro e principalmente, uma coisa que eu já tinha visto ali no Coração das Trevas, o texto, gente. A qualidade literária do Joseph Conrad é fenomenal. Ele publicou essa história em 1907 e ele baseou essa história num fato que ocorreu em 1894, um fato verídico, tá? Foi um jovem francês, o Martial Bourdin, que era um jovem anarquista. Ele construiu uma bomba e resolveu com essa bomba explodir o observatório de Greenwich, que é aquele observatório que está colocado exatamente naquele ponto, onde foi estabelecido que a Terra seria dividida entre leste e oeste, né? Então, ali o meridiano de Greenwich, e fica ali o observatório. E ele resolveu explodir esse observatório. Só que no meio do caminho alguma coisa aconteceu e ele, antes de chegar lá, explodiu. A bomba explodiu e ele explodiu junto, né? Morreu, um desastre, tá? Bom, é exatamente este fato que o Conrad utiliza para escrever essa história. E assim como o protagonista real aí dessa história, os personagens, né, aqui deste livro são na sua maioria anarquistas, né? Inclusive o Adolf Verloc, que é o personagem supostamente principal aqui deste livro, também é um anarquista, né? Ele mora atrás da sua loja, uma lojinha assim de coisas interessantes ali. Eu não vou falar porque tem a ver com a história e é gostoso de a gente descobrir conforme for lendo. Mas ele tem uma lojinha na frente da casa que serve como fachada para as atividades anarquistas dele, né? Então, quais são essas atividades? Ele reúne um grupo de amigos na casa dele semanalmente para discutir as teorias anarquistas que eles têm, né? Ele vive ali com a família, com a sogra, com a esposa, a Winnie, e com o cunhado, né, o irmão da Winnie, que chama Steve. O que o Conrad faz aqui é expor o coração decadente da atividade anarquista em Londres no final do século XIX. E para isso, gente, ele utiliza uma linguagem bastante forte, mas com muitas tiradas cômicas e muito sarcasmo, né? Nesta edição aqui, que é uma edição excelente, eu falo sempre dessas edições aqui da Oxford, porque elas têm introduções fantásticas, tem pós-fácios excelentes. Aqui tem um pós-fácio do próprio Conrad, explicando por que ele escreveu esse livro, qual foi a motivação dele, né? E as notas, gente, as notas são fantásticas. Este livro aqui, eu acho que sem notas fica muito a desejar.
né? Então, vejam bem a edição que vocês vão pegar aí para ler, porque as notas fazem toda a diferença, tá? E além disso, por que eu gosto destas edições aqui e no caso deste escritor faz diferença? É porque aqui na introdução, né, que é a nota que o editor coloca aqui pra gente, ele diz o seguinte, que eles aqui da Oxford fizeram questão de preservar e editar o primeiro texto lançado e publicado em 1907, porque o Conrad era perfeccionista, né? Então ele revisava diversas vezes os textos que ele escrevia. E este aqui foi revisado várias vezes depois de lançado. Então foram várias edições com várias revisões. E o editor aqui optou pelo texto original. Tá? Então a gente tem aqui nessa edição o texto original. De novo, eu não sei como é que vocês vão encontrar aí no Brasil, que tipo de texto, qual edição que vocês vão ter. Mas em relação à introdução, eu gostaria de destacar, de falar sobre algumas coisas aqui, porque essa introdução é realmente muito completa. E ela diz o seguinte, né? Mais ou menos, vou tentar resumir aqui para vocês, né? Ela diz que este livro, né, é um livro que destaca a estupidez, a imbecilidade que vai aparecer ao longo da história. Né? Este seria um livro sobre idiotas, palermas, de fato um livro que vê a insensatez como característica definidora da humanidade. No entanto, este é um livro na tangente da grande tradição literária derivada dos humanistas do Renascimento, que ressaltam a insensatez humana, né? Essa insensatez revolucionária, diríamos, né? Isso porque o Conrad tem uma visão pessimista dessa idiotice que ele descreve no livro, desse comportamento até mesmo irresponsável. Ou seja, ele encontra pouca sabedoria, pouca sensatez entre esses personagens idiotas. Isso é uma característica do próprio Conrad, porque lá em Coração das Trevas a gente vai encontrar também descrições e um livro, no geral, bastante pessimista. Ele é um escritor, me parece, pelo pouco que eu já li dele, que tem como característica esse pessimismo em relação à sociedade em que ele vive, né? Principalmente em relação à sociedade londrina. Ele deixa isso muito claro neste livro aqui, né? Então, quando a gente for ler esse livro, eu sugiro que a gente preste atenção no terceiro capítulo, porque no terceiro capítulo é onde ele vai descrever os personagens, vai descrever esses anarquistas. E essas descrições, gente, são todas exageradas, são muitas vezes caricatas e beirando mesmo o irreal, né? Um deles, por exemplo, que é o professor, que é o personagem sobre o qual ele se detém mais, inclusive fazendo vamos dizer assim, um prévio diagnóstico psicológico nesse capítulo, né? Então ele é um personagem interessante, não só porque ele que construiu a bomba que vai ser utilizada, né, para explodir o observatório, mas porque ele mesmo carrega uma bomba atada ao corpo 100% do tempo. Então, assim, as conclusões desse personagem, os motivos desse personagem são surreais e valem a pena serem conhecidas e a gente prestar bastante atenção, então, na descrição que ele faz de todos esses personagens. Inclusive porque, veja, o Conrad era um homem do seu tempo, então ele estava a par das coisas que estavam acontecendo, né? Tem um personagem que é o Ossipon, né? E ele, quando vai falar das pessoas, ele sempre olha as pessoas sob o prisma científico, né? Inclusive, gente, essa opção, né, pelo observatório, né, de Greenwich, explodir o observatório, não é à toa, porque o que eles queriam ali, né, os anarquistas, no geral, né, era atingir a sociedade de alguma maneira para chamar a atenção para os seus ideais, né? E naquele momento, né, o observatório era
o suprassumo do desenvolvimento científico, né? Então, em algum momento, né, a pessoa que estimulou, né, que fosse feita essa explosão, usou exatamente esse argumento, né? Precisamos chamar a atenção da sociedade. E não adianta a gente usar religião, não adianta a gente usar família, não adianta a gente usar segurança, não. A gente tem que atacar aquilo que está que mais acreditado no momento, que é a ciência, né? Então, este personagem, o Ocipon, faz a mesma coisa, ele utiliza da ciência o tempo inteiro, inclusive para descrever as pessoas. Então, olha só, no livro ele vai utilizar a teoria deste autor aqui, do Max Nordau, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é degeneração, tá? Que este Nordau era discípulo deste outro cientista aqui. Esse aqui é um antropólogo, que é o Lombroso, né? O Cesare Lombroso, que escreveu O Homem Delinquente. Então, assim, o Lombroso escreveu O Homem Delinquente, o Nordau, baseado no Homem Delinquente, porque ele era discípulo do Lombroso, escreveu esse Degeneração, tá? E aqui, o que eles fazem? Eles usam todo o fenótipo humano para descrever as características da pessoa, o caráter, a índole, né, a propensão ao crime, a propensão à passividade. Ele usa principalmente a propensão ao crime, né, ele usa essas características, esses fenótipos, para definir as pessoas. Então, esse Ocipon, né, mostrando que ele está a par, né, daquilo que está acontecendo aí na ciência, no mundo, naquele momento, ele cita várias vezes esse autor aqui, né, de Degeneração, tá? Bom, pro Conrad, gente, ainda que essas pessoas se digam revolucionárias, ele as encara como fraudes, e é assim que ele vai descrevê-las no livro o tempo inteiro, tá? Eles são mostrados aqui como parasitas da sociedade, dessa sociedade que eles dizem desprezar e que tentam destruir, né? Típico, certo? Bom, o plot do livro, então, é essa explosão mal sucedida, né? Então, ele usa essa explosão para contextualizar aquilo que ele chama de momento decadente da sociedade londrina, tá? Mas ele não usa só os anarquistas para fazer isso, não. Ele vai ter um diplomata russo, que vai representar também essa decadência da diplomacia, né? E ele é também, gente, surreal, tá? Ele não é um terrorista, mas ele tem atitudes e ele incita o terrorismo, tá bom? Então, assim, vale também a pena prestar atenção nesse personagem. E ele também vai descrever a polícia, né? A polícia de Londres. E para isso ele vai usar dois personagens. Um que é o assistente policial, o assistente de investigação, e o outro é o chefe da polícia. Bom, este assistente é bem mais velho e ele representaria assim a velha escola, né, o old school da polícia. Ele tem umas ferramentas assim que já estão ultrapassadas, mas ele tem um comprometimento com o seu trabalho. Ele tem um comprometimento com a atividade policial. Por outro lado, a gente vai conhecer o chefe da polícia, que é muito mais jovem, tá? Que tem ferramentas e conhecimento muito mais novos, muito mais que não estão datados, né? Mas ele não tem esse mesmo comprometimento. Ele está muito mais preocupado com a carreira dele do que com as atividades policiais, tá? Bom, aí a gente vai conhecer a esposa, a Winnie. A Winnie é uma moça bonita, né? Bem mais jovem que o Verloc, e ela se casou com ele, aceitou se casar com ele, justamente porque ele deu a ela a segurança, não só financeira, mas de uma família. E ela precisava disso para abrigar a mãe e o irmão. E o Verloc aceitou casar com ela e
levar junto a sogra e o cunhado, né? Então a sogra era bem mais velha e o cunhado era um rapaz bem jovem, com problemas mentais, né? Então esse rapaz, o Steve, era um rapaz assim muito ligado à irmã, a Winnie, e ele era muito preocupado com a sociedade, com pessoas carentes, pessoas despojadas de posses. Ele era muito preocupado com as pessoas. Mas, por outro lado, ele tinha rompantes muito violentos. Tá? Eu acho que justamente em função do tratamento que ele havia recebido quando criança do pai, que era muito violento com ele, justamente por ele ter esses problemas mentais, que o pai não compreendia. Então, a irmã, a Winnie, que era mais velha, protegia esse irmão. Então, quando o pai morreu, ela abraçou essa família e cuidou dessa família. Por isso que ela aceitou se casar com um homem bem mais velho, mas que desse segurança financeira e familiar para ela, tá? O próprio assistente policial, que é personagem aqui do livro, diz que esta é uma história sobre um drama familiar. E realmente é um drama, gente, porque essa história termina de uma maneira horrível, tem um acontecimento horrível, chocante, e que obviamente eu não vou contar para vocês, e que eu tenho certeza que vocês vão ler essa história porque vale a pena, é muito interessante, tá? O que eu quero fazer é contextualizar um pouquinho para vocês sobre o porquê dele utilizar os anarquistas, tá? E eu vou começar dando uma definição aqui sobre anarquismo que eu encontrei no dicionário Oxford, tá? Diz o seguinte: é uma teoria política que defende a abolição do governo hierárquico e a organização da sociedade numa base voluntária e cooperativa, sem recurso à força ou compulsão. Bom, a ideia de anarquismo não é nova e não é do século XIX, ela é uma ideia que já apareceu lá na Idade Antiga, mas a partir do século XVII ela começou a se desenvolver e na primeira metade do século XIX ela teve força e ela foi estruturada, né, como uma ideia. Não sei se chega a ser uma ideologia, né? Bom, nesta época em que se passa o romance, né, está havendo uma perseguição a esses anarquistas na França, porque até então os anarquistas eram um grupo pacífico, tá? Eles achavam que essa queda do governo hierárquico, né, seria um movimento pacífico. Mas a partir do Mikhail Bakunin, que era um russo anarquista, essa ideia mudou, porque ele dizia que com essa passividade eles não iam chegar a lugar nenhum, que eles teriam que recorrer à violência. E aí eles tentaram, obviamente, alguns movimentos, algumas coisas violentas e começaram a ser perseguidos. E é exatamente esse o momento, né, em que eles fogem da França e muitos deles vão para Londres, porque Londres aceitou abrigar essas pessoas, tá? Bom, eu tenho essas coisas escritas, né, gente, porque eu não vou guardar tudo isso, né? Então, por volta de 1880, esta Londres de Conrad, né, que ele está descrevendo, se tornou um porto seguro para esses anarquistas, que são esses amigos do Verloc, né? Aliás, do Verloc, desculpa, porque ele é francês, né? Inclusive o próprio, tá? Ele também é anarquista. Bom, esses anarquistas são aceitos, porém eles vivem sob vigilância. Vigilância das suas embaixadas, né, de origem, e também vigilância da polícia local, da Scotland Yard, né, da polícia londrina. Então eles vivem, estão bem ali, sobrevivem, mas qualquer deslize eles são apreendidos, né, e tem que responder sobre os seus atos. Eles não estão assim à deriva, não, tá? E esses anarquistas aqui sabem disso. Eles vivem sob vigilância, tá? E são essas ideias anarquistas que fundamentam o texto, que fundamentam o livro que a gente está lendo, né? Porque todas essas ideias estavam no ar no momento em que ele escreveu essa história,
né? Ou pelo menos em que ele contextualizou essa história. Os personagens que ele coloca no livro são, na sua maioria, baseados em pessoas que existiram, contemporâneas a ele, né? Então, quando a gente lê um livro como esse, a gente está vendo, conhecendo, né, relatos de uma sociedade real, né? E a sociedade em que o escritor vivia, tá? Por outro lado, uma coisa que eu queria destacar, além desse contexto, é o próprio Conrad. Porque olha só, gente, o Conrad não era inglês. Apesar dele escrever toda a obra dele em inglês, ele nasceu na Ucrânia em 1857. Seus pais eram ucranianos. O seu pai foi preso por conspirar contra o czar quando ele tinha 4 anos, e aí ele, a mãe e o pai foram mandados para aquela região geladinha norte ali da Rússia, né? A sua mãe morreu quando ele tinha 8 anos e o pai quando ele tinha 12, ambos de tuberculose, não por acaso, né? Bom, aí nesse momento ele foi morar com o tio materno na Polônia. Nessa época ele já havia tido contato tanto com o idioma polonês quanto com o idioma francês, porque o pai dele era um tradutor de obras, né, para outros idiomas, inclusive Shakespeare, né? E foi morando com o tio que ele foi aprender então polonês. Então, em um dado momento, ele já adulto resolveu sair de casa e navegar. Ele resolveu ser marinheiro. Isso aparece no Coração das Trevas, né? E em dado momento, depois que ele resolveu se estabelecer, ele foi se estabelecer em Londres. E foi aí que ele passou a escrever. E passou a escrever em inglês, né? Até aquele momento, ele nunca havia tido uma formação no idioma. Foi a partir do momento, por volta dos 20 anos, que ele se estabeleceu em Londres e começou a escrever em inglês. E essa, né, que eu acho que é a curiosidade que realmente importa. Ele não teve formação prévia em inglês, a língua materna dele não é inglês, mas ele é reconhecido hoje pelos próprios ingleses como um dos maiores escritores de língua inglesa, justamente pela estrutura, pela riqueza da estrutura dos textos dele. Vejam, este aqui é o segundo livro do Conrad que eu leio em inglês. E não dá para dizer que este texto aqui é fácil. Não é para iniciantes. Se você já sabe inglês, se você quer aprimorar o seu inglês, este aqui é um livro para você. Porque é demorado. É impossível, é demorado. Por quê? Vou fazer uma comparação. Eu estou lendo aqui A Letra Escarlate. Esse aqui eu estou lendo e ainda não terminei. Eu comecei há pouco tempo. O que tem de difícil esse livro? O vocabulário. Não só porque o escritor é do século XIX, mas porque ele descreve a primeira metade do século XVII. Então, muita coisa é do século XVII. Os diálogos são do século XVII. Então, o vocabulário é difícil. Mas é isso. O texto é simples, é direto. Não é o caso do Conrad. Não é mesmo? Olha só. O Conrad, e eu vou tirar aqui palavras da introdução, tem um texto difícil, porque a estrutura narrativa é sinuosa, indireta e às vezes tão ambígua que você tem que ler um certo trecho várias vezes para poder entender o que ele quis dizer. A pontuação é estranha e às vezes suas frases são invertidas. Então parece que ele quer dizer uma coisa quando na verdade ele quer dizer outra. Em inglês. Vejam, a introdução foi feita pela Oxford. Então, eles estão dizendo que o inglês dele era um inglês difícil, pela estrutura das frases, né? Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Por quê? Porque eu gosto de textos difíceis, eu gosto de textos bem elaborados, né? Então, às vezes você está lendo o texto e você fala assim, nossa, essa história está meio arrastada. Não, não é a história que está arrastada, é o texto que está difícil. Então, você tem que ler com muita atenção. Mas a experiência, quando você consegue terminar um livro desse e ver a genialidade desse escritor, é impagável, tá? Então,
Qual que é a minha recomendação? Se vocês têm um bom inglês e conseguem ler em inglês fluentemente, eu sugiro leiam no original. Se vocês não conseguem ler em inglês, porque realmente é difícil esse texto, leiam em português. Não deixem de ler, de uma forma ou de outra. E ainda, se vocês não conseguirem ler nem em português, nem em inglês por qualquer motivo, vocês têm as versões, tanto para a TV quanto para o cinema, que foram feitas sobre essa história. Eu assisti uma série da BBC, pouco mais de 2 horas. Não gostei muito, porque eu acho que eles fugiram um pouco da história e os personagens não foram bem caracterizados, na minha opinião. Todos eles, alguns sim, outros não. E eu fiquei muito surpresa com outra versão que eu assisti, que é a de 1996, dirigida e estrelada pelo Bob Hoskins. Eu não sei se ele dirigiu ou se ele produziu, mas ele faz o Verloc. Bob Hoskins, procurem aí. Ele é bem famoso, já fez vários filmes. Eu não esperava que essa versão americana fosse melhor, porque ela foi muito mais bem caracterizada e fiel ao livro. Então a gente vai encontrar, além do Hoskins, né, que é bem conhecido, outros atores reconhecidos como Gerard Depardieu e o Robin Williams, tá? Então qualquer uma dessas versões vale a pena, mas eu sugeriria aí o filme. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo, mas realmente o Conrad e o The Secret Agent merecem, né, que a gente converse bastante tempo a respeito, porque eu espero ter estimulado vocês a conhecer este autor. Qualquer livro dele, gente, peguem, leiam, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu só li 3, eu só sei que eu vou gostar de toda a obra dele, tá bom? Por essas características que eu falei para vocês. E é isso, uma excelente semana.